Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. De volta aos clássicos do cinema, Thelma e Louise, 1991, direção do Ridley Scott. Esse filme ganhou 6 indicações ao Oscar: melhor montagem, fotografia, direção, atrizes. As duas protagonistas foram indicadas na categoria principal e também na categoria de melhor roteiro original, sendo que esse último é que saiu vencedor, esse roteiro de estreia da Kelly Currie. Eu quero lembrar você que tá chegando aqui agora, esse quadro aqui é um quadro novo do canal, a gente não sabe a frequência que vai acontecer, mas já quero deixar avisado a todo mundo que for assistir que esse vídeo vai ter spoiler, não vou tomar cuidado nenhum pra falar sobre o filme. Esse filme vai contar a história da Thelma e da Louise, que são duas grandes amigas. Elas resolvem sair pra passar um final de semana tranquilo, pra poder pescar, pra poder curtir essa amizade delas. Só que aí no meio do caminho o que acontece é que a Thelma é assediada por um cara. A Louise vai defendê-la porque ele tá quase a estuprando, né? Apesar que com os nossos olhos de hoje aquilo já é considerado um estupro, o que acontece ali no filme, e a Louise vai e mata esse cara. E como elas não têm naquele momento como justificar que foi legítima defesa, porque vão dizer que a Thelma deu mole, que ela ficou dançando com ele a noite inteira, que poderia inclusive ser culpa dela por estar sendo estuprada, elas acabam fugindo e elas viram fugitivas da polícia. Eu acho que o mais legal desse filme, pra gente começar a falar dele, é pensar nesse roteiro, no desenvolvimento desses personagens. A gente tem duas personagens nesse filme que a gente pode pensar nelas como duas pessoas completamente opostas, e por isso que funciona tão bem, elas trabalham nessa contradição. A Louise é uma mulher mais velha, pelo menos aparentemente ali parece que ela é mais velha, né? É uma mulher mais independente, tem mais autonomia, ela trabalha de garçonete num restaurante, ela é uma mulher solteira, depois a gente descobre que ela tem um caso ali, um romance com um cara, mas parece que não é nada muito sério. E a Louise, ela tem uma característica de ser mais líder, mais destemida, né? Ela tem essa coisa mais independente mesmo, como mulher. Em contraposição a Thelma, que é aquela moça que a gente pode dizer que é uma bela, recatada e do lar. Ela é casada com um cara absolutamente narcisista, violento, né? Porque ele é abusivo com ela. Ela é mais ingênua, ela tem um ar mais romântico, ela é muito alegre, carismática, ela tem todo aquele estereótipo da mulher para casar. E uma coisa que é muito legal a gente observar nesse filme é no desenvolvimento, no arco que acontece de desenvolvimento dessas duas personagens, principalmente a Thelma, que ela tem um arco bastante interessante. A Thelma, ela começa de fato como essa mulher ingênua, submissa, ela tem que pedir autorização pro marido dela para poder fazer essa viagem com a Louise, só que ela acaba que foge, ela vai sem avisar mesmo. E depois que acontece essa primeira cena, que é a tentativa de estupro, uma grande mudança vai acontecer. Então, aos poucos, à medida que a história avança, a gente vai percebendo que a forma como ela se veste, a forma como ela fala, as ações dela vão se modificando. É como se ela fosse descobrindo, afinal de contas, quem ela é. Ela começa a ter uma sensação de pertencimento no meio daquilo tudo. Porque elas estão fugindo, de fato, da polícia, elas estão vivendo aquela aventura, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela tá se divertindo com aquilo, porque ela nunca teve a oportunidade na vida de, afinal, ser quem ela gostaria de ser. Ela sempre viveu à sombra daquele marido dela. E é legal a gente reparar isso nos pequenos detalhes que a gente pode perceber no filme, sabe? O figurino da Thelma no começo é um vestidinho, ela tá toda maquiada, toda organizadinha, toda arrumada, toda fofa. E esse figurino vai se desmontando. Aos poucos ela vai começar a usar uma calça, ela já vai estar com o cabelo mais desgrenhado, sabe? Ela já vai abrir mão da maquiagem, vai vendo se desconstruindo todo esse estereótipo de feminilidade. E a Louise também tem uma transformação, alguns elementos também vão se desfazendo dela, né? Tem uma cena bem específica que ela pega e taca o batom pra fora do carro, ela também abre mão de alguns acessórios que ela usa pra ficar mais à vontade, porque afinal de contas, quando você precisa fugir, você precisa estar com uma roupa mais confortável, mais despojada. Então, a gente vai percebendo a modificação dessas duas personagens, não só nas atitudes,
quanto na vestimenta delas. E esse é um road movie. O que significa isso? Que é um filme que se passa em movimento, em viagem, né? Então elas pegam esse carro e vão. E de alguma forma esse filme ele dá uma subvertida no gênero. Até então a gente via muito esse gênero contado por homens que saem pelo mundo numa viagem para sofrer uma grande transformação, né? Então a paisagem vai se modificando e internamente esse personagem também vai se modificando. Nesse filme a gente vai ter duas protagonistas femininas que vão estar em movimento e passando por uma grande transformação. São os dilemas femininos sendo discutidos. Na época que esse filme foi lançado, ele sofreu muitas críticas. Ele foi um filme muito aclamado, né? Muita gente ama esse filme até hoje, é um filme muito contundente até hoje, mas na época ele sofreu algumas críticas por ter cenas de muita violência, né? Como que um filme com duas protagonistas mulheres tem cenas tão violentas graficamente? E, no entanto, a maior violência que é denunciada nesse filme pouco se falou, que essas duas personagens, elas sofrem inúmeras violências durante o filme inteiro, violências físicas e violências psicológicas. Todos os homens que são representados nesse filme, de alguma forma, são homens que são abusivos, são agressivos, são narcisistas, chega a beirar até uma infantilidade. É muito mais impactante no filme do que propriamente a violência que delas estarem atirando, delas saírem assaltando. É como se uma mulher não pudesse ser retratada num filme de ação. Se eu pudesse definir esse filme em 3 palavras, não sei, né? Algumas palavras que me vieram foram autonomia, despertar sexual e prazer. São coisas que para as mulheres são muito caras. Então, quando a Thelma ela se vê descobrindo finalmente num sexo casual o verdadeiro prazer, não que precise de um macho para sentir prazer, mas é que ela nunca tinha tido isso até então, sabe? De ter um sexo casual, de ser gostoso, de saber como que é transar com um cara e sentir muito prazer. Ela tem essa oportunidade durante essa aventura, ela descobre o prazer no próprio corpo, ela começa a descobrir o quanto que é incrível ter autonomia em relação às ações que ela começa a fazer, sabe? A tomar, atitudes que ela começa a tomar. E o prazer, né? Porque durante toda a jornada delas, a Thelma e a Louise falam assim, a gente enlouqueceu, né? A gente tá cada vez pior, porque as coisas vão escalando, né? E elas descobrem o prazer nisso, principalmente a Thelma. A cena final, que é a cena mais clássica desse filme, né? Que é aquele carro que elas vão direto pro abismo, né? E o filme congela naquela imagem do carro saltando. Naquele momento a gente vê a cumplicidade daquelas duas amigas, daquelas parceiras. Tem muita gente que não gosta desse final, né? Porque é como se a gente esperasse que fosse ter um final feliz ou que elas fossem capturadas, né? E elas, na verdade, é como se elas se matassem. Enfim, pode ter várias leituras, mas é que pra mim, na minha cabeça, não existe outra possibilidade a não ser a morte, né? Pulando pra aquele abismo. Mas o que é pular daquele abismo depois que você sofreu tantas violências? Isso aí não é nada. Eu acho que, inclusive, é um final bastante esperançoso. Vamos nos jogar para o abismo, porque outras mulheres virão depois de nós, sabe? É como se fosse uma mensagem de esperança. A gente vai pular do abismo, mas vamos pular juntas. Eu acho que uma das coisas que ficam desse filme pra mim vai fazer a gente pensar de uma maneira até leve, porque o filme ele tem momentos de muita leveza, né? A forma como a história é contada é leve, mas faz a gente pensar sobre a cultura do estupro. Elas só passam por tudo aquilo porque elas acham que vão ser desacreditadas se elas falarem que mataram o cara por legítima defesa. E o quanto que isso ainda hoje é tão presente, né? É tão concreto. Depois de 30 anos que o filme existe, ainda a gente tá discutindo essas mesmas questões. Quantas vezes uma mulher não é assediada, não é abusada? E para se provar que ela é a vítima, é preciso sei lá quantas mil provas e humilhações. De uns tempos pra cá, eu penso muito nas obras que eu consumo. E eu gosto muito de observar quem dirigiu, se é um homem, se é uma mulher, quem que roteirizou. E a roteirista desse filme é uma mulher. Eu fiquei pensando muito se esse filme fosse escrito por um homem, se ele seria tão perfeito como é no desenvolvimento desses personagens e tão contundente. Eu não acho que um homem não poderia ter escrito bem essa história, não, sabe? Mas eu acho que do jeitinho que é, só poderia ter sido escrito por uma mulher. Só uma mulher sabe
as violências que sofre no dia a dia. Eu acho que, inclusive, se esse filme fosse dirigido por uma mulher, algumas cenas seriam filmadas de uma outra forma. Não tô dizendo que seria melhor ou pior, mas algumas cenas talvez tivesse dado enfoque em algumas coisas que talvez o Ridley Scott não deu. Mas o filme, pra mim, ele é perfeito, sensacional, eu gosto muito dele do jeitinho que ele é. Eu só tô colocando essas questões porque vale muito a pena a gente fazer esse exercício de como que seria se isso fosse filmado por uma mulher. É importante pra gente poder treinar o nosso olhar e pensar como as histórias, elas podem ser contadas de outras maneiras, porque a maioria das nossas histórias sempre foram contadas pelos homens. Eu vou até fazer um adendo aqui que talvez pra vocês não tenha muito a ver, mas tem até um pouco a ver sim, que tem a ver com esse negócio do roteiro ter sido escrito por uma mulher, né? De como que a gente trabalha a ficção quando ela é escrita através do olhar de uma mulher. Aqui nesse livro da Bell Hooks, sobre o amor, novas perspectivas, em determinado momento ela vai falar sobre a literatura escrita por mulheres e a literatura escrita por homens. E como que o amor, ele é narrado pela sociedade a partir do gênero de quem conta essa história, né? Meu trabalho como crítica cultural me ofereceu a oportunidade constante de prestar atenção minuciosa a tudo que a grande mídia, especialmente filmes e revistas, nos diz a respeito do amor. Na maior parte dos casos, ela nos diz que todo mundo quer amor, mas que continuamos totalmente confusos em relação à sua prática na vida cotidiana. Na cultura popular, o amor sempre é da ordem da fantasia. Talvez seja por isso que os homens tenham produzido a maioria das teorias acerca do amor. Tem a ver com isso, com esse imaginário, porque, acima de tudo, esse filme fala sobre liberdade, sobre autonomia feminina, autonomia dos nossos corpos, dos nossos desejos, mas, sobretudo, fala sobre o amor. Porque o que é tudo isso a não ser o amor por si próprio? A fantasia tem sido, em grande parte, domínio deles, tanto na esfera da produção cultural, quanto no dia a dia. A fantasia masculina é vista como algo capaz de criar realidade, enquanto a fantasia feminina é tratada como puro escapismo. Portanto, o romance como gênero literário é o único domínio em que as mulheres falam de amor com algum grau de autoridade. Entretanto, quando os homens se apropriam do gênero das narrativas românticas, suas obras são muito mais reconhecidas que a escrita das mulheres. Aí ela dá aqui o exemplo do livro As Pontes de Madison, que foi adaptada para o cinema e que foi escrito por um homem, e também quando foi para o cinema foi dirigido por um homem. E quando o homem ele cruza essa fronteira, quando ele vai falar sobre o amor, ele tem ainda mais autoridade que uma mulher para falar sobre ele. As histórias foram sempre contadas pelos homens brancos. E uma última coisa que eu queria falar, que eu lembrei agora, que eu esqueci de colocar aqui no meu caderninho, por isso que eu esqueci, é que tem uma cena muito legal que a Thelma, ela rende um policial e coloca ele dentro do porta-mala da viatura. E depois, num determinado momento do filme, aparece o policial lá dentro da viatura e passa um cara negro de bicicleta fumando um baseado e ele começa a escutar um barulho de um policial batendo no porta-malas ali. E ele vai ver o que é que tem ali e ele vê que tem uma pessoa presa, no caso o policial. O porta-malas do carro tem uns furos de tiro que elas deram e aí esse cara negro, ele vai dá um trago no baseado dele e solta fumaça dentro do porta-malas ali pro policial e não solta o policial. Por que que um policial seria solto por um homem negro? Porque se fosse ao contrário, o policial certamente iria prendê-lo, né? Pode ser uma passagem bem rápida, mas é uma crítica que pode, perante alguns olhos, ser um pouco superficial, mas é uma crítica a todo o nosso sistema, que é racista, né? Que, de alguma forma, a gente tá falando de um sistema que é opressor em relação às minorias, né? Aos negros, às mulheres. É só uma pinceladinha, uma piscadinha, mas que é interessante estar ali no meio também e que me fez falar assim, puxa, que legal. Porque o grande tema do filme é falar sobre as mulheres, mas ele dá uma pinceladinha, olha, mas esse sistema também oprime essas outras pessoas. Os negros, por exemplo. Eu acho que é um filme que vale muito a pena assistir. Se você estiver vendo esse vídeo aqui em 2023, eu consegui assistir no Prime Video. Eu gostaria de saber o que vocês acharam. E mais uma vez eu vou pedir para vocês deixarem recomendações de outros filmes que vocês gostariam de ver nesse quadro. E eu vou fazer uma playlist com todos os filmes desse quadro que já aconteceram aqui no canal. No caso, foi apenas um por enquanto, que foi o Dirty Dancing. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo imenso e tchau!